Olá, gurus! Continuamos o programa Na Lupa sobre os controles do SysV8. Vamos para o segundo controle, o SYS3. E se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Eduardo Poggi, criador desse canal, cujo objetivo é trazer conhecimento de qualidade de gestão de riscos para a comunidade. Aproveita e se inscreve aqui. Esse vídeo é a continuidade dos controles do SYS3, referente especificamente à proteção de dados, fundamental para atendimento LGPD. No vídeo anterior, falamos sobre os controles do IG1 e agora falaremos dos controles do IG2 e do IG3. Então fica confortável que eu vou fechar o entendimento dos controles do SYS3 nesse vídeo. Vem comigo! Como esse vídeo é uma continuação, ele é bem mais curtinho. Assim, os conceitos relacionados ao controle 3 do SYS podem ser vistos no vídeo anterior. Ao final desse vídeo, eu vou colocar algum card com link para vocês acessarem o vídeo anterior. Relembrando, o objetivo do controle 3 é desenvolver processos, controles técnicos para identificar, classificar, manusear com segurança, reter e descartar dados. Ou seja, executar o ciclo de vida de uma informação com segurança. Falei também que este controle não trata de recuperação de dados, mas sim da proteção do acesso. A recuperação de dados é tratada no controle 11 do SYS, que a gente vai ver mais à frente. Relembrando que os controles do SYS3 estão divididos conforme essa figura apresentada aqui. Existem 14 medidas de segurança e elas são ordenadas crescentemente do IG1 ao IG3, sendo o IG1 com 6 controles, IG2 com 6 controles e IG3 com 2 controles. Quanto maior e mais madura os recursos da empresa, recomenda-se aplicar os controles IG2 e IG3. Lembrem-se que o nível superior do IG3 incorpora as medidas do nível anterior. Portanto, quando a gente falar do IG2 e do IG3, temos que considerar as medidas do IG1 incorporadas. Vale também lembrar que as medidas também estão referenciadas nas 5 funções dos NIST, que são identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então vamos às medidas. As medidas que a gente vai falar são as medidas específicas do IG2 e do IG3. No IG2, as medidas focam no mínimo em identificar e proteger. São 2 medidas no identificar e 4 no proteger. Vamos a elas. 3.7. Estabeleça e mantenha um esquema geral de classificação de dados para a empresa. É muito importante que você tenha isso bem claro. A função de segurança do NIST, associada a essa medida é identificar. Então, essa medida representa um passo fundamental para a proteção de dados. As empresas podem usar rótulos como sensível, confidencial, público e classificar os seus dados de acordo com esses rótulos. Recomenda-se que seja feita uma revisão e atualização desse esquema de classificação de forma anual, ou quando ocorrerem mudanças significativas na empresa que possam impactar essa medida de segurança. Esses critérios devem ser rigorosos para classificar dados, para apoiar outras medidas relacionadas à restrição de acesso a dados. Esses rótulos de classificação também podem se alimentar ou ser alimentados de outras políticas, como retenção de dados e resposta de incidentes. 3.8. Documente o fluxo de dados. A função de segurança associada a essa salvaguarda ou a essa medida é identificar, ou seja, deve-se tomar medidas para mapear como os dados fluem através da organização, sendo fundamental para proteger esses dados. Inclua o fluxo de dados do provedor de serviços e devem ser baseados no processo de gestão de dados da empresa. Importante para a LGPD é definir a base legal do uso de cada tipo de dados nesse fluxo, de forma a atender que o tratamento do dado pessoal está baseado numa norma legal. Revise e atualize a documentação anualmente ou quando ocorrerem mudanças significativas na empresa que possam impactar essa medida de segurança. Esse mapeamento, quando combinado com classificação de dados, pode ser usado para fortalecer amplamente a proteção organizacional de dados. 3.9.
criptografe os dados nas mídias removíveis. A função de segurança do NIST associada a essa medida é proteger. A mídia removível ela pode ser facilmente extraviada ou roubada. Então, criptografar os dados protege contra a perda inadvertida de dados ou, quando houver um roubo, os dados não vão poder ser lidos. 3.10. Criptografe dados sensíveis em trânsito. Então a gente falou criptografar dados em repouso e agora em trânsito. Então, exemplos de implementações podem incluir o TLS, que é o Transport Security Layer Security, ou Security Shell OpenSSH. A função de segurança associada a essa medida é proteger. Além de simplesmente criptografar os dados em trânsito, é fundamental garantir que a criptografia seja autenticada corretamente. Para o uso do TLS, significa que os sistemas remotos devem ter identificadores de DNS válidos com certificados assinados por uma autoridade certificadora confiável. Se a autoridade certificadora for local, devem ser feitas proteções adicionais para garantir a integridade e confidencialidade da autoridade certificadora. Para o SSH, isso significa validar as chaves de host e investigar quaisquer avisos de conexão. Em ambos os casos, também é fundamental configurar serviços para usar versões de protocolos e cifras. 3.11. Criptografe dados sensíveis em repouso em servidores, aplicações e bancos de dados que contenham dados sensíveis. A função de segurança do NIST associada é proteger. A criptografia da camada de armazenamento, também conhecida como criptografia do lado do servidor, atende ao requisito mínimo desta medida de segurança. Métodos de criptografia adicionais podem incluir criptografia na camada aplicação, também conhecida como criptografia do lado do cliente, onde o acesso ao dispositivo de armazenamento de dados não permite o acesso aos dados em texto claro. Como observado, a criptografia de camada de armazenamento é apenas um requisito mínimo. Embora a criptografia de disco possa proteger contra algumas ameaças, muitas ameaças comuns enfrentadas pelas redes corporativas não são reduzidas pela criptografia de disco. A criptografia adicional na camada de aplicativos pode limitar quais dados podem ser acessíveis mesmo quando o sistema está totalmente comprometido. 3.12. Segmente o processamento e o armazenamento de dados com base na sensibilidade. Ou seja, não processe dados sensíveis em ativos corporativos destinados a dados de menor sensibilidade. A função de segurança associada do NIST é proteger. Ao extremo, uma organização poderia implementar essa medida tendo várias redes onde cada uma delas é atribuído um nível de sensibilidade. O objetivo aqui é evitar que o invasor que tem acesso a alguns dados tenha acesso a todos os dados. Assim a gente conclui as medidas do IG2. Vamos à medida do IG3. Essas medidas focam em proteger e detectar. São duas medidas. A primeira delas, que é a 3.13, visa implementar uma ferramenta automatizada como uma ferramenta de prevenção de perda de dados, DLP, baseada em host. O objetivo é identificar todos os dados sensíveis armazenados, processados ou transmitidos por meio dos ativos corporativos, incluindo aqueles localizados no site local ou em um provedor de serviço remoto, atualizando o inventário de dados sensíveis da empresa. A função de segurança associada a essa medida é proteger. 3.14. Registre o acesso a dados sensíveis, incluindo a modificação e descarte. A função de segurança dessa medida é detectar. Mantenha uma trilha de auditoria de como esses dados confidenciais foram acessados para, posteriormente, conseguir ter evidências de como o incidente de dados aconteceu. Com essas duas medidas, a gente fecha o IG3 e fechamos os controles do SIS-3. Como conclusão, eu gostaria de reforçar que a gestão de proteção de dados reduz principalmente os riscos relacionados à exposição de dados sensíveis e multas regulatórias no país e internacionais, tais como a LGPD, GDPR e outros.
Eu vou deixar informações extras na descrição com links para vocês acessarem guias do SIS com informações adicionais. Escrevam nos comentários se tem dúvida na aplicação do SIS 3 ou dica de como estão aplicando esses controles adicionais do IG2 e do IG3. Já deixa seu like aqui embaixo e inscreva-se se ainda não é inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações das novidades no canal. Até a próxima!